Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde, Carolina, boa tarde, João Fernando, boa tarde, Sandra, boa tarde, Pedro. Hoje nós vamos discutir aqui um tema importante, não vou me alongar sobre isso. Todos que estamos aqui em diversos lugares sabemos da importância desse tema. Eu gostaria apenas de frisar que a discussão de hoje ela tem por base um trabalho que a Fundação Fernando Henrique Cardoso desenvolveu em parceria com o Sindes. Né? Sindes, dirigido por Sandra e Pedro, que já realizaram vários trabalhos em parceria conosco aqui, mais uma vez com um resultado que eu considero muito interessante. Um projeto foi apoiado pela Fiesp, cujo título é autoexplicativo, descarbonização e oportunidades para desafios e oportunidades para a indústria brasileira. Desse projeto resultaram 3 volumes aqui expostos, estão disponíveis em forma digital para download gratuito, vale a pena através, né, desse QR Code ou no site do Sindes ou no site da Fundação ter acesso a esses 3 volumes. Nós combinamos com a Fiesp, com toda a transparência, que esse trabalho seria um trabalho que ofereceria um insumo para a discussão da Fiesp, sem nenhuma pretensão de que produzíssemos um material que expressasse a visão da indústria paulista representada na Fiesp, que não saberíamos fazê-lo nem nos caberia. E uma vez entregue este trabalho à Fiesp, temos toda a liberdade aqui de fazer o que estamos fazendo hoje aqui. E o que estamos fazendo hoje aqui? Uma discussão que consistirá numa apresentação. Me parece que Pedro e Sandra, que aparecem juntos aqui no vídeo, fizeram uma divisão pela qual Pedro fará a apresentação dos trabalhos, e nós ouviremos comentários do João Fernando e da Carolina logo em seguida. Né? Importante frisar que os 3 volumes abordam 3 temas diferentes. O primeiro deles é mercados regulamentados de carbono, como se desenvolveram nos países mais desenvolvidos. O segundo diz respeito a políticas industriais verdes e o terceiro diz respeito ao mesmo tema, mas da perspectiva do Brasil. Quero crer, não recebi nenhum spoiler do Pedro, mas que a atenção maior dele se prenderá a este terceiro volume que diz respeito, digamos, a desafios e oportunidades da perspectiva da indústria brasileira. Muito bem, Pedro e Sandra dispensam apresentações, são diretores do Sindes, autores do trabalho. Eu vou caprichar aqui um pouquinho mais com a vênia dos dois aqui na apresentação do João Fernando e da Carolina, a quem eu quero agradecer aqui em nome da Fundação por terem aceitado o convite. O João Fernando, que já esteve aqui conosco, me permite essa nota de rodapé, apresentando um trabalho muito interessante que ele e o José Roberto Mendonça de Barros realizaram com estudos de caso de empresas brasileiras que, apesar de todos os pesares, se tornaram competitivas e nos mais variados setores da economia. Este debate também está disponível no site da Fundação Fernando Henrique Cardoso. O João Fernando é engenheiro mecânico, sócio-diretor da Cenário Automation, foi diretor-presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, cofundador e presidente da Embrapi. É pós-doutor pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, e professor titular aposentado da Escola de Engenharia de São Carlos. A Carolina Groteira, que foi orientada no seu mestrado pelo Sandra Rios, hoje é diretora de programa na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda e, em particular, se dedica ao programa de transformação ecológica. Ela é doutora em planejamento energético, com ênfase em planejamento ambiental pelo Programa de Planejamento Energético da COP UFRJ, e o mestrado, evidentemente, fez na PUC, Rio de Janeiro. É servidora cedida do IPEA, cedida ao Ministério da Fazenda. Carolina, espero que eu tenha apresentado você direitinho
e muito obrigado por estar aqui conosco nesta tarde. Pediria mais um minuto de paciência para apresentar um agradecimento às empresas que apoiam o ciclo de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, tanto aqueles que realizamos aqui em carne e osso no nosso auditório, como estes que fazemos digitalmente. Queria agradecer a todas e a cada uma delas. Muito obrigado. Sem maiores delongas, passemos aqui a palavra a Pedro e Sandra, e aí a bola é de vocês, e vocês aí decidam quem fala. Eu pediria apenas que a exposição não fosse muito além de 20 minutos, para que a gente possa ter tempo de ouvir o João, ouvir a Carolina e conversarmos entre nós, incluindo perguntas que nos podem ser feitas pelo o chat aqui embaixo na nossa telinha. Pedro, Sandra, a palavra é de vocês. Sérgio, como nós havíamos combinado, o Pedro vai fazer a apresentação, mas eu vou usar um minutinho só para fazer uma correção. Eu adoraria ter sido orientadora do mestrado da Carolina, mas eu fui orientadora do trabalho de fim de curso da graduação. Puxa, olha, Igualmente, Sandra, mas foi um prazer enorme lá em 2009, né? Tem tempo já. E era sobre É esse uma, tema. eu não vou dizer que é uma mancha na sua carreira, Sandra, porque seria injusto, mas é uma lacuna na sua carreira, Exata, com certeza. não Mas é? só para chamar a atenção, como a Carolina já estava antenada no futuro, o tema da monografia final de curso dela era justamente comércio e mudanças climáticas. Então, você vê que ela está dedicada a Muito esse tema bom, já há um bom tempo. muito bom. Que bom vocês se reencontrarem aqui nesse evento. Muito bem, Pedro. A apresentação feita a partir do último trabalho que nós fizemos sobre esse tema com a Fundação Fernando Henrique Cardoso, né? Acho que não está perto de você, e é uma tentativa de refletir um pouco sobre a questão da transição verde da indústria. Eu acho que é uma questão que foi muito pouco discutida, né? Talvez por esse conjunto de motivos que estão expostos aí no primeiro slide, né? O setor industrial ficou relativamente afastado das prioridades de política climática, que eram centradas no desmatamento, né? A situação está mudando em função de algumas evoluções externas, como a introdução do CBAM na União Europeia, e que no plano doméstico, com a introdução, aí, em perspectiva também, no sistema de precificação do carbono com base em comércio de emissões. Então, o cenário está mudando. Também está ficando claro que a redução do desmatamento não é suficiente, não vai ser suficiente para que o Brasil cumpra as metas da sua NDC. E haverá necessidade de envolver outros setores no processo de descarbonização da economia, e a própria ministra do Meio Ambiente, muito recentemente, deixou bem claro, falou com todas as letras, que todos os setores, considerando macro setores, né, indústria, agricultura, todo setor, transporte, todos os setores terão metas específicas na, na, na atualização da NDC brasileira. E junto com isso, digamos que pega o lado dos desafios que começam a surgir para a indústria, você tem claramente a percepção de uma oportunidade, né? De que a descarbonização abre oportunidades para o Brasil e abre oportunidades para a indústria brasileira. Pode ser um vetor relevante da retomada do dinamismo industrial, né? Não vamos esquecer a trajetória que a indústria brasileira vem passando nos últimos, pelo menos, 10 anos, que é de um baixíssimo dinamismo, perda de participação no PIB, mais além do que talvez seria normal um país como o Brasil, ou antes do que seria normal para um país como o Brasil. Então, essa é a perspectiva de que a descarbonização seja um eixo possível de investimento, de retomada do crescimento industrial. E a gente começa, dito isso, começa com uma reflexão muito estilizada sobre políticas industriais e políticas ambientais climáticas, né? Que parte da constatação que os objetivos e efeitos de políticas industriais e climáticas não convergem necessariamente.
há potenciais conflitos entre os dois, né? Então, não dá para considerar que você toma uma certa política industrial, você pretende ter objetivos climáticos, eles vão ser alcançados. E, da mesma forma, você pode ter uma política climática que não esteja muito preocupado com objetivos industriais. Então, a gente identifica dois nexos, ou dois eixos de relacionamento entre políticas industriais e climáticas. Vou simplificar ambientais e climáticas, vou chamar de climáticas, tá? E os objetivos desses dois eixos aí não convergem necessariamente. O primeiro é a reconversão ou modernização verde, que a gente chama. Quer dizer, basicamente a adoção pelos setores industriais instalados numa determinada economia, né, estabelecidos, a adoção de processos produtivos de tecnologias menos intensivas em carbono, que é a descarbonização de setores industriais que estão instalados através de adoção de tecnologias, compra de equipamentos menos intensivos em emissões. E o outro é a diversificação verde, quer dizer, a diversificação da estrutura industrial em direção a novos produtos que hoje não são produzidos pela indústria, né? São produtos verdes, digamos, bens de capital que são utilizados na reconversão verde dos setores já estabelecidos, né? Além disso, nós temos também diversificação no sentido de bens de capital que seriam utilizados para setores novos também, para o próprio processo de diversificação, né? Então, esses são os dois nexos que a gente identifica. Dito isso, e a gente vai voltar a isso, uma terceira questão para colocar um pouquinho o cenário, tal como a gente vê, é um pouco essa pergunta com provocação. É possível uma política industrial verde no Brasil? E, claramente, há uma série de restrições para que se implemente no Brasil uma política industrial, né? Verde. As pessoas falam, os Estados Unidos estão fazendo isso, a Europa está fazendo aquilo, a China fez aquilo, está fazendo aquilo também, né? Primeiro, o Brasil não tem recursos e espaço fiscal para acompanhar os esforços desse país na montagem de políticas industriais verdes. Em boa medida, pelo menos no caso de Estados Unidos e China, são amplamente baseados na concessão, na distribuição de subsídios, né? Por outro lado, o país também não compete no desenvolvimento e no escalamento de novas tecnologias disruptivas. De novo, essa competição aí envolve essencialmente Estados Unidos, União Europeia e China. Por outro lado, eu acho que essa é uma constatação importante, para boa parte dos setores verdes, o mercado internacional já se desenvolveu e já se estruturou em cadeias de valor nos últimos anos, né? Então, em alguns setores, algumas cadeias menos que outros, claramente, minerais críticos muito menos do que painéis solares, por exemplo, mas, de alguma maneira, acho que a afirmação permanece válida, que é um mercado que já está razoavelmente estruturado em torno de cadeias de valor, né? E é dinâmico, né? Estão crescendo esses mercados. Então, a constatação, a conclusão que a gente tira disso é que tentar, através de políticas industriais, copiar os países líderes na produção de bens verdes significaria condenar os setores incentivados ao mercado doméstico e a uma escala insuficiente para o sucesso no mercado internacional. Isso é bom, essa frase é importante no nosso trabalho, na nossa reflexão. Um pouco, já temos uma história aí, que é a do setor de equipamentos eólicos, que se desenvolveu razoavelmente bem, né, com apoio de financiamento do BNDES, com regra de conteúdo nacional, voltado essencialmente para o mercado interno, e quando o mercado interno caiu, está correndo atrás de subsídios desesperadamente. Então, eu acho que isso serve para a gente de alerta em relação a essa questão, né? Tendo como esse condicionante aí, estão listados nesse slide, como marco de referência, o que se poderia entender por reindustrialização verde no Brasil, nas suas dimensões de reconversão e diversificação verde? A primeira é a questão da reconversão. A reconversão verde tem um problema, que é a proteção comercial que o Brasil confere à sua indústria, de maneira geral, especialmente no setor de bens de capital e de bens intermediários, né?
os custos de uma reconversão verde para os setores que são usuários de bens de capital verdes dependerão, em boa parte, das condições de acesso a esses equipamentos, sejam eles domésticos ou importados. Então, o nosso entendimento é que o acesso a insumos e equipamentos importados que possam ser caracterizados como bens ambientais é um objetivo relevante da política de reconversão verde do Brasil, né? Então, a redução dos custos de importação desses produtos é importante, é um elemento da agenda, né? Claro que a agenda pode ser complementada por medidas de apoio, por exemplo, linhas de financiamento do BNDES, para contribuir para a modernização do setor doméstico produtivo de bens de capital verde, que vai enfrentar maior concorrência no mercado interno. Isso para a reconversão verde. E nós vamos para o lado. Claro, é muito difícil imaginar que uma política industrial verde no Brasil vai se satisfazer com isso, quer dizer, com facilitar a importação de bens de equipamento, bens de capital verde. Então, vamos partir da hipótese, considerar a hipótese de que a política industrial do Brasil verde tem preocupações de diversificação, como já demonstrou ter, né? Está sendo dado apoio através de proteção, principalmente até agora, proteção comercial, a setores produtores de bens eólicos, de bens de automóveis também, né? Produção de automóveis aqui no Brasil, de equipamentos, painéis solares e outros. É claro que o Brasil tem essa intenção de incluir, talvez seja isso que no Brasil se identifica com política industrial verde, a diversificação para novos setores. O Brasil não produzia até então, novos setores que produzem bens industriais verdes, né? E aí eu acho que a literatura sobre políticas industriais verdes tem duas considerações que são relevantes para essa discussão no Brasil. O primeiro é que a primeira observação é que os países tendem a ser mais bem-sucedidos na competição em torno de bens verdes que se apoiam em ativos que o país já possui e que são competitivos internacionalmente, né? Quando falo ativos, eu falo competências, serviços, tecnologias, regimes regulatórios. De outro lado, é a velha advertência, mas sempre pertinente, em relação a políticas industriais, setoriais, que também se aplicam. Políticas setoriais, que, em nome da diversificação verde, beneficiem e protejam setores que produzam bens, que são insumos ou equipamentos utilizados por um grande número de outros setores, podem gerar custos elevados para eles, comprometendo a competitividade desses e gerando efeitos negativos no agregado da indústria. Então, esse é um warning tradicional para políticas setoriais, né? Você faz a política setorial que beneficia muito o setor e gera custos para os setores que são usuários dos bens produzidos por aquele que é beneficiado, né? Ambas as ideias apontam para a necessidade de que políticas de diversificação verde sejam seletivas no Brasil e se apoiem em ativos competitivos em que o país dispõe ou em vetores de desenvolvimento com potencial de competitividade internacional. E aí eu acho que a gente cai na questão da base de recursos naturais do Brasil, que esses são os ativos que o Brasil dispõe. Já tem exploração competitiva desses ativos em vários setores, mas notadamente na agricultura e na mineração. Então, essa é a base de ativos a partir do qual o Brasil pode explorar com mais possibilidade de sucesso e de gerar novos setores competitivos internacionalmente, as oportunidades da transição verde, né? A transição verde, a transição industrial verde é uma resposta ao desafio global e cria oportunidades que o Brasil pode aproveitar. Bom, isso é mais ou menos o pressuposto. Vista sob a ótica de novas oportunidades, dos ativos que o Brasil tem para aproveitá-lo, percebe-se que a vantagem comparativa do país tem elevada funcionalidade em relação ao objetivo da agenda climática. É isso um pouco o que a gente ouve muitas pessoas falar. Não, o Brasil tem uma possibilidade de aproveitar muita coisa, o Brasil tem ativos que podem ser muito importantes para a transição energética, para a transição verde. Então, um pouco, estamos aqui retomando essa ideia, né? A base de recursos naturais vai continuar a se destacar nas exportações brasileiras e vai ser uma fonte de oportunidade para o país participar em novas cadeias de valor e escalar elos mais nobres das cadeias de valor. E a gente identifica três grandes vetores de investimento industrial, né? E aí eu começo a me aproximar do final do trabalho, da apresentação. Os três vetores de investimento industrial que parecem mais promissores. O primeiro são investimentos externos,
em setores industriais intensivos em energia, em busca de localizações compatíveis com fontes de energia a custo compatível, energia renovável. Investimentos em modernização de setores da indústria intensivos em energia para aquisição de máquinas e equipamentos, o que a gente chama de reconversão verde. E o terceiro eixo de investimento são investimentos em capacidade nova, industrial, nova ou ampliada, requerida para a exploração de fontes de energia renovável, hidrogênio verde, etanol de segunda geração, etc., bem como a produção e transformação de minerais raros. A cada um desses setores de investimento industrial, desses vetores, desculpa, se associa uma ampla gama de serviços que podem dar contribuição fundamental para que os novos setores verdes adquiram nível compatível com os requisitos de competitividade. Isso aí é uma matrizinha que a gente fez, colocando aqui nessa primeira coluna esses 3 eixos de investimento e aqui na horizontal 3 tipos de instrumentos de política: instrumentos que afetam o desempenho das empresas, instrumentos que afetam a dinâmica da indústria e instrumentos que afetam a demanda por produtos verdes. Tá? Eu não vou me estender nisso aqui, não, depois, se vocês quiserem, para soltar. Eu acho que o que ressalta aí é a importância da regulação, das novas regulações, né? Regulações adequadas para que o Brasil aproveite essas oportunidades, né? A última coluna aí dos instrumentos que afetam a demanda por produtos verdes é basicamente regulação de cima a baixo, tá? Há outras políticas que são importantes, como eu disse, para a dimensão de reconversão verde, a política de comércio, a política de importação é importante, financiamento é importante para a modernização dos setores industriais e para investimentos em novos setores verdes, enfim, está aí mais ou menos né, esquematizado como a gente pensou esse cruzamento entre os vetores de investimento e os instrumentos de política prioritária. E, bom, e com isso a conclusão de que as oportunidades estão aí, elas existem efetivamente, não é um delírio nosso, um delírio coletivo brasileiro, mas captar essas oportunidades, colher os benefícios dessas oportunidades com base em nossas vantagens competitivas, coloca alguns desafios relacionados à garantia de evolução para uma matriz energética mais limpa, criar condições favoráveis à expansão da oferta e um ambiente regulatório de estímulo preços competitivos. A isso eu acrescentaria um último ponto, que é a questão do ambiente institucional, né, do nível de coordenação entre atores públicos e privados, mas começando pelos atores públicos, pelo governo, né, pelo executivo, né, com o legislativo, certamente, cada vez mais, mas a importância de um arranjo institucional que favoreça essa transição, né, que reduza incertezas, que confira previsibilidade dentro de um quadro que faça sentido, quer dizer, que não adianta pensar que, de novo, que a gente vai montar um arranjo altamente baseado em subsídios, porque não vai, isso não é viável, isso não vai acontecer no Brasil. Não adianta a gente sonhar que vai competir na ponta de todas as novas tecnologias também, porque isso não vai acontecer, e também não adianta a gente achar que a gente vai replicar aqui dentro a produção, exatamente a produção industrial de outros países que já estão muito mais avançados nisso, enfim, já compete internacionalmente com isso. Bom, é isso que eu te dizer. Obrigado aí pela atenção. Obviamente que os parâmetros e conclusões do trabalho podem ser colocados em xeque, não é o menor, ninguém precisa aceitá-los, nem João, nem Carolina. Mas acho que valeria a pena, a partir desses parâmetros mais gerais, procurar e iluminar o mundo real da indústria brasileira e das políticas voltadas para a indústria brasileira, tentar fazer um balanço que, obviamente, é muito provisório, muito preliminar, porque o jogo ainda está sendo jogado, do que tem sido feito de bom e de ruim, com limitações e com avanços nesta área da política pública. Carolina, podemos começar com você? Você tem o direito de dizer que é o João a começar, mas se você puder começar, podemos ir em frente. Imagina, Fausto, um prazer poder começar aqui. Primeiramente, eu queria agradecer
o convite para estar aqui participando do webinar, representando o Ministério da Fazenda, e também poder sempre abrir canais de diálogo com o campo. Então, estou muito satisfeita de estar aqui. E parabenizar Sandra e Pedro pelo trabalho. Então, foram estudos muito robustos e abrangentes, né? Tentando dar conta dessa realidade que de vez em quando nos escapa, né? São muitos os fatores que explicam esse processo de desindustrialização do Brasil e o tamanho do desafio que a gente tem enquanto, bom, eu falando do meu lado do governo, né, mas enquanto do lado de vocês, da Fundação, no assessoramento de políticas públicas, nos parceiros industriais. Então, realmente é muito desafiador, assim, a gente ter uma visão abrangente do todo, tá? Vou fazer algumas reações aqui aos estudos e fiquem à vontade para me interromper ou, enfim, reagir também à minha fala, né? Bem, eu acho que a gente está vivendo aqui um momento que é global, né, de governos reagindo tanto à necessidade da descarbonização, que não está acontecendo nem de perto no ritmo e na escala necessárias, né? Teve até relatório da ONU que saiu essa semana mesmo, o Emissions Gap Report, né, mostrando que a gente está muito aquém do tamanho do esforço necessário. E, por outro lado, também os países fazendo frente a movimentos que a gente já vem presenciando há muito tempo, né? Uma perda de competitividade de países como o Brasil, outros países do Ocidente, frente ao crescimento de países da Ásia, notadamente a China, né? Então, é um movimento global que inclui, por exemplo, o European Green Deal, o Inflation Reduction Act, o Chips and Science Act dos Estados Unidos, né? Inclusive com subsídios diretos, né? Então, subsídios, por exemplo, por unidade de veículo elétrico produzido ou adquirido pelo consumidor, unidade de quilo de hidrogênio produzido, né? E a gente sabe que o Brasil, por exemplo, não tem espaço fiscal para dar esse tipo de subsídio direto, né? Estou fazendo uma comparação, por exemplo, com o IRA, né, dos Estados Unidos, tá? Que até poderia representar algumas oportunidades para o Brasil, se houvesse algum interesse maior em fazer uma parceria, mas por enquanto ele tem representado mais barreiras, né? A gente vê alguns pleitos de setores, por exemplo, a indústria eólica abandonando o Brasil, né? Saindo do Brasil, porque justamente os incentivos no IRA têm se mostrado mais atrativos do que permanecer aqui, sendo que a indústria eólica sempre foi vista como um caso de sucesso de energia renovável aqui no Brasil, né? Desde da época do Proinfa e incentivos que foram dados ali no âmbito do BNDES e tudo mais, e a gente vê um momento de reversão dessa tendência, tá? Com relação ao IRA, a gente tem uma certa incerteza, né? Porque a gente não sabe o que será dele dado o resultado da eleição norte-americana, que acontece daqui a poucos dias, tá? Mas, de qualquer forma, eu acho que já se mostrou um movimento que em algum grau, vai ser irreversível nos Estados Unidos, né? A gente poderia falar também, por exemplo, da capacidade de financiamento e coordenação de investimentos na China, né? Que é algo que, novamente, a gente não tem um arcabouço de governança institucional para fazer frente a isso, tá? E aí também poderíamos chamar atenção para a nova Rota da Seda, o Belt and Road, né? Muitas parcerias, muitos memorandos de entendimento com vários países para expandir, né, enfim, a influência chinesa mundo afora. Tá? Então, eu vejo muito esses movimentos da Europa e dos Estados Unidos como uma resposta a isso, e, no nosso caso, também está inserido dentro desse contexto, né? Bem, no Brasil, a gente, desde o início do ano passado, né, a gente teve uma mudança de vento muito acentuada. Então, a gente teve uma troca de governo que
trouxe muito mais, jogou muito mais luz e muito mais prioridade para a questão ambiental e para a necessidade de descarbonização da economia. Isso foi visto em diferentes frentes do governo, então, desde, por exemplo, o MIDIC com a Nova Indústria Brasil, né, que se organiza ali em 6 missões, grandes missões para enfrentar desafios da sociedade. Então, tem a missão das cadeias agroindustriais, a missão da bioeconomia, descarbonização transenergética, a missão da transformação digital, né, sempre voltada ali para a indústria, tá? E outras frentes de governo também. Então, por exemplo, a Casa Civil, com o novo PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, também tentando tanto implementar investimentos em obras tal necessárias, né, quanto mobilizar investimentos do setor privado, por exemplo. E chegando à parte que me diz respeito mais especificamente, que é o Plano de Transformação Ecológica, que é um plano coordenado pelo Ministério da Fazenda, né, que é onde eu trabalho e faço parte da coordenação desse plano. É um plano de governo, né, que visa viabilizar aí que diferentes políticas e ações, tanto de dentro do Ministério da Fazenda quanto de outros ministérios ou de parceiros, como BNDES, FINEP, sejam viabilizadas através de uma série de instrumentos, creditícios, fiscais, tributários, etc. Aí só dando um panorama muito breve, o plano de transformação ecológica, ele se estrutura em 6 eixos, um eixo de finanças sustentáveis, um eixo de adensamento tecnológico, bioeconomia e sistemas agroalimentares, um 4º eixo de transição energética, 5º eixo de economia circular e, por fim, um eixo de nova infraestrutura verde e adaptação. Tá? E aí, assim, fazendo um comparativo, né, com essas iniciativas internacionais que eu mencionei no início da minha fala, o Brasil tem um espaço fiscal absolutamente restrito comparado a Estados Unidos, Europa, China, né? Até o Pedro pontuou na fala dele isso, tá? O que nos leva a precisar ser bastante criativo, digamos assim, né? Então, por um lado, a gente tem o redesenho de alguns instrumentos e mecanismos existentes, então, colocando, né, os recursos, canalizando, redirecionando recursos rumo à descarbonização e rumo ao fomento de setores estratégicos, à transformação ecológica. Então, por exemplo, vou dar apenas alguns exemplos, assim, as debêntures de infraestrutura, por exemplo, né, elas foram redesenhadas de forma que alguns setores deixaram de ser elegíveis para a emissão de debêntures de infraestrutura, por exemplo, financiamento a carvão, financiamento a petróleo, deixaram de ser setores elegíveis, e outros setores estratégicos entraram, como o hidrogênio ou o beneficiamento de minerais críticos para a transição energética, né? O Fundo Clima, que é um fundo que já existe há muito tempo, desde 2009, gerido pelo BNDES, ele também foi reestruturado de forma a fomentar outros setores que estavam sendo, digamos, preteridos, e em regiões também, muitos recursos estavam sendo concentrados no Sul, e a gente tem um interesse de desenvolver regiões que são historicamente mais empobrecidas, né, como a Norte, o Nordeste, e aproveitar o potencial dessas regiões, né, seja para energia renovável, seja para bioeconomia, e por aí vai, ou então para reflorestamento em larga escala, né, e tudo mais. Tá? Ou então a gente pode falar também do Plano Safra, em que cada ano que passa, né, a gente consegue incorporar critérios de sustentabilidade cada vez mais integrados ali ao financiamento do Plano Safra, que são muitos bilhões para a agricultura e pecuária, né? Ou até mesmo a própria reforma tributária, que tem alguns elementos, que trazem alguns elementos ali favorecendo mais setores de baixo carbono do que setores cinzas, digamos assim, tá? Então, por um lado, a gente tem redesenho de instrumentos e mecanismos existentes, e, por outro lado, a gente tem a inovação em instrumentos financeiros e regulatórios, né? Então, por exemplo, o Tesouro Nacional fez uma emissão de títulos soberanos sustentáveis, uma em 2023, outra em 2024. Já foram levantados 2 bilhões de dólares. E foram todos alocados, digamos assim,
para o próprio Fundo Clima, de forma que esses recursos possam ser inteiramente é, é, canalizados, né, para setores que a gente tem interesse em fomentar. Ou então o EcoInvest, que é um programa também desenhado pelo Tesouro, né, de mobilização de capital externo e proteção cambial. Também teve o primeiro leilão, foi finalizado, tem cerca de 2 semanas, e foram mobilizados 45 bilhões, né, em recursos privados, estrangeiros e tal, então foi considerado um sucesso. E, por outro lado, a gente tem a taxonomia sustentável brasileira, né, que vai servir como um guia assim, para agentes, reguladores e tal, para definir quais setores podem ser considerados sustentáveis e quais não podem, de forma que a gente consiga analisar que portfólios estão efetivamente contribuindo para a descarbonização da economia ou para instituições financeiras poderem oferecer um crédito mais acessível para aqueles setores que contribuam, né, com a melhoria do meio ambiente. E, por fim, eu gostaria de chamar a atenção também para o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que dialoga com o primeiro dos estudos publicados, né, pelo SINDES. Então, o Brasil está em vias de ter seu mercado de carbono regulado aprovado, né? A gente está falta a votação final no Senado. A gente tem uma expectativa boa de que a gente consiga aprovar o mercado, agora que passaram as eleições municipais e tudo mais, que a gente consiga aprovar antes do fim do ano. Temos uma boa perspectiva. Claro que depois disso a gente vai passar por um período de regulamentação, né, dessa lei, então quais vão ser os benchmarks, qual vai ser o critério de alocação das licenças, os sistemas de monitoramento e de comercialização, o próprio órgão gestor e a governança do mercado de carbono, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção que, assim, uma vez que o Brasil tiver o mercado de carbono aprovado e regulamentado, implementado, nós seremos um dos primeiros países do sul global com essa iniciativa, né? Então, chamar atenção, assim, que mesmo com alguns anos de atraso, né, que a gente precisou correr atrás, eu acho que o governo foi muito ágil em estruturar, né, o projeto de lei do mercado de carbono. A gente também contou até com a própria colaboração do Congresso, que entendeu que isso era muito importante para o país, para sinalizar, né, e até para proteger a nossa indústria frente a certos mecanismos que estão sendo implementados, por exemplo, o CBAM, né, da União Europeia, o CBAM do Reino Unido, tá? Enfim, então acho que é importante a gente conseguir fortalecer a nossa indústria nesse contexto, que é inclusive um contexto de guerra comercial, a gente sabe disso, né? E, por fim, eu gostaria de finalizar minha fala pontuando que a gente sabe que o mercado de carbono ele não vai dar conta de todas as emissões brasileiras, né? Porque ele não vai contemplar as emissões de desmatamento, que são emissões provenientes de uma atividade ilegal, né? Em sua maioria, claro, não todo o desmatamento, mas uma grande parte dele. E a agropecuária também não está diretamente contemplada no mercado de carbono, né? Mas, por outro lado, o mercado de carbono, o projeto de lei, né, ele contempla esses setores direta ou indiretamente, primeiro porque ele regulamenta uma parte, né, de offsets florestais que poderiam ser utilizados para compensar os setores que estariam dentro do escopo de regulação. Também prevê um capítulo de repartição justa dos benefícios, dos recursos provenientes, né, da precificação de carbono para, por exemplo, comunidades tradicionais, nos territórios e tudo mais. E eu acho que o mais importante de tudo é que ele disciplina o mercado de carbono voluntário, né, que a gente sabe que tem um super potencial, mas que hoje em dia falta ali transparência e governança. Então, essas eram as minhas ponderações, assim, gostei muito dos estudos e estou à disposição para esclarecimentos, perguntas. Muito obrigada. Carolina, ótimo. Teria mil perguntas a fazer, provocações e perguntas, mas vou guardá-las para a rodada
em que todos poderemos falar. João, a palavra é tua. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde, Sandra, Pedro, Sérgio, Carolina. Parabéns à Fundação FHC por organizar esse evento, ao Sérgio, e encomendar, de certa forma, esses estudos. Gostei muito de ler os 3 volumes e, especialmente... João, desculpa ser chato, tá baixo. Tá abaixo? Peraí, eu acho que eu baixei. Ou você aumenta ou você dá um Eu, dó de peito aí eu vou dar um dó de peito. Eu vou aumentar aqui também no som, peraí. Mas vou falando enquanto eu aumento. Então, eu gostei especialmente do volume 2. Melhorou agora, Sérgio? Melhorou. Não sei se porque você mexeu no computador ou porque você aumentou o volume da voz, mas melhorou. Tá bom. Então, eu vou aumentar aqui o microfone também. Bom, vamos lá. Então, é o seguinte, eu gostei especialmente do segundo estudo, Políticas Industriais Verdes, foi muito instrutivo, muito bem escrito, muito bem pensado. Eu tenho cabeça de engenheiro, vivo meio na indústria. Eu estou numa empresa agora ajudando nesse processo também de se adequar a um novo mercado, a um mundo novo. É uma empresa de metalurgia e mineração, a CBMM, que produz nióbio, e eu estou lá no conselho de administração e liderando um comitê tecnológico, e a gente está trabalhando em algumas transformações que depois eu menciono aqui, que eu acho que são caminhos também muito mais relacionados à integração do Brasil em cadeias de suprimento verdes do que em indústria verde como conceito. Bom, mas de qualquer forma, falar de indústria verde, a gente está falando de 3 assuntos que eu considero distintos, eles acabam sendo agrupados. O primeiro é produtos, e podem ser soluções também. E esses produtos podem ser bens de consumo, podem ser bens de capital. Uma infraestrutura para produzir etanol de cana é um bem de capital que poderia ser considerado verde, que a gente poderia ser considerado que a gente tem estoque de conhecimento, de história, de tecnologia, mas infelizmente nós não somos competitivos nele. A gente exporta açúcar e etanol, mas a gente não importa máquina para fazer etanol como os outros países importam, e a gente poderia importar. A gente tem também produtos de consumo, e aí o carro elétrico é um grande exemplo, né? Tem vários outros, mas o produto de consumo que reduz emissões justamente na fase de uso. Então, quando a gente fala de produto, a gente está pensando num objeto que é solução, se for bem de capital, para um desenvolvimento industrial mais verde, ou é solução como produto para reduzir emissões de quem usa aquele produto no seu dia a dia. A gente tem também um outro aspecto do desenvolvimento, descarbonização da indústria, que é a produção mais limpa, que é a produção mais verde, que é você fazer a mesma coisa, o mesmo produto, sem poluindo menos. Por exemplo, a gente vai ter que fazer cimento. Não dá para parar de fazer cimento, mas cimento emite muito. Eu quero produzir cimento emitindo menos, quero produzir aço emitindo menos, usando hidrogênio, usando outros insumos, de forma que eu não produza tantas emissões nesses processos industriais. E, por último, tem os modelos de negócio, que essencialmente, eu posso, numa visão meio binária, eu posso, no modelo de negócio, vender produto, e no outro eu posso vender o uso do produto, que aparentemente, na maioria dos casos, é muito mais sustentável você vender o uso das coisas do que vender as coisas. Porque você vender as coisas, você vai querer ter um ciclo de vida mais curto para poder vender de novo, e quando você vende o uso, você pode expandir o ciclo de vida. O fato é que, ao longo da história do desenvolvimento industrial no mundo, essas 3 coisas encaixaram-se e foram evoluindo com base em valores de competitividade, produtividade e sucesso para o consumidor. Tem que vender, tem que ser produtivo e tem que ser competitivo em termos de preço, etc. E a indústria do mundo evoluiu assim, e de repente ela dá de cara com agora tem um elemento novo nessa história. Você tem que emitir menos CO2. E é o elemento mais crítico, né? Assim, tudo bem que tem que ser sustentável, tem que poluir menos, etc. Mas emitir CO2 acabou sendo o ponto-chave, o carbono acabou sendo o elemento-chave nessa história, né? E como você adiciona esse ingrediente pensando só em instrumentos e políticas
e é difícil, para mim, é difícil pensar nisso sem se dissociar esses três elementos: produto, processos industriais e modelos de negócio. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu vou dar um exemplo típico. Eu tenho uma figura, não sei se eu posso mostrar, mas eu tenho uma figura que as pessoas falam hoje em dia nesses chats. Eu não sei se eu consigo, vamos ver se eu posso. Eu tenho uma figura que mostra o quanto que se emite no ciclo de vida de um automóvel, tá? Aí no ano de 21 e 30 para vários modelos. É interessante que a gente vê que um carro, muita gente diz o seguinte: o carro elétrico polui mais para produzir do que o carro a gasolina. É uma besteira o carro elétrico. Realmente, o carro elétrico, se você pensar que a faixa cinza de baixo é o carro elétrico, em todos os gráficos, a amarelinha, a produção da bateria, e o verde, a manutenção, você produzir um carro elétrico polui mais do que um carro a gasolina. Só que na fase de uso, o carro a gasolina polui 10 vezes o que você gasta para produzir o carro. Enquanto que o carro elétrico emite mais uma vez só, em função também da forma de produzir a energia, se ela é sustentável ou não. Então, eu vou interromper o compartilhamento, mas esse exemplo é importante. Eu trabalhava numa época como consultor para uma fábrica que queria parar de utilizar fluidos de usinagem para fazer componentes de motores. Falava, isso vai reduzir as minhas emissões, a poluição dentro da fábrica, vai reduzir um monte de coisa. Mas no final da história, o desempenho de uma válvula de motor, de um pistão, de um virabrequim, ia piorar e a emissão do carro no final da linha ia aumentar. Então a fábrica fica melhor e o planeta fica pior. Esse contraste entre aonde eu quero chegar não dá para ser desacoplado. Então, quando a gente pensa em produzir com equipamentos mais sustentáveis, a gente tem que pensar em produzir o quê e em que caminho a gente está entrando. E aí entra uma arte que o Brasil não sabe fazer, que é o que os americanos chamam de picking winners, né? E os chineses sabem muito bem, né? Eu acho que o exemplo da eletrificação veicular na China é muito clássico. Eu tenho acompanhado isso. Lá na CBMM, a gente está desenvolvendo materiais para baterias com nióbio, a gente está desenvolvendo materiais para carregadores de veículos elétricos com nióbio, e isso tem uma perspectiva de ampliação do mercado de nióbio gigantesca no mundo. A gente acha que dá para dobrar o mercado com aplicações novas do que usar nióbio para aço, essencialmente, né? E quando a gente começa a olhar para isso e desenvolver estudos e análises, seminários, a gente vê que a China está colocando o ônibus elétrico em Shenzhen, são 45 mil ônibus em Shenzhen, é mais ônibus do que tem em Nova York. Há 10 anos eles estão fazendo ônibus para Shenzhen. Eles estão preocupados em não poluir o planeta ou não poluir Shenzhen, ou eles estão fazendo uma política pública que é legal, porque vai diminuir a poluição em Shenzhen, mas de quebra vai prepará-los para ter uma indústria de eletrificação muito forte. Eles vão saber fazer bateria, eles vão saber fazer carregador, eles vão usar essas baterias por 10 anos para ver se elas duram, eles vão ter um processo de aprendizado. Quando eles entrarem para vender carros da BYD ou da GWM no mundo, eles vão entrar arrebentando, porque os outros não tiveram essa experiência. A gente poderia ter feito isso historicamente, né? A gente aprendeu a lidar com etanol de cana na indústria automotiva e aprendeu a ter uma solução sustentável para isso. O que a gente não conseguiu foi entender que o desenvolvimento industrial ele tem que ser pensado como cadeia. Então, quando a gente tem no Brasil um setor primário que produz materiais, aço, etc., que tem 5 empresas e, portanto, um poder de lobby gigantesco. E daí você tem os compradores de aço que fazem componentes, e depois você tem os que montam produtos. E aí você tem um produto final que vai para o mercado brasileiro. O que acontece é que o markup no aço é altíssimo. Ao longo da cadeia, ele vai caindo. E no mundo inteiro é ao contrário. E tem que ser ao contrário. Conforme você cria valor, você produz, você vende, você entrega esse valor. Então, o que acontece? O nosso aço, agora o governo deixou subir de novo 30% da indústria do aço brasileiro. Então, a gente está protegendo uma indústria que produz 20 milhões de toneladas, faz 30 anos, mais ou menos,
E o que acontece? Ela vai vender um aço que aqui no Brasil é 30% mais caro que o aço chinês. Lá na China, se a gente comparar o aço lá da China com o aço aqui do Brasil, os chineses pagam metade do que a gente paga, porque é subsidiado, e é mesmo. Mas, quando eles fazem o produto final deles é muito mais competitivo. Então, a gente não importa aço. Gerdau fica feliz. Só que o que a gente importa? A gente importa carro da BYD, a gente importa máquina ferramenta, a gente importa produtos feitos de aço, porque eles são muito mais competitivos. E a nossa produção de aço não aumenta, porque o cliente está enforcado. Então, quando a gente vai produzir máquina para moer cana e a gente podia exportar isso para o mundo inteiro, eu preferia que o governo desse dinheiro para os produtores de aço e falar: olha, tá aqui, ó, vende mais barato, subsidia, vende mais barato para a Dedini exportar máquina de produção de etanol para a China. E nós vamos ter uma indústria forte. Mas a gente protege a produção de aço e a máquina da Dedini fica muito cara e ela não consegue exportar. Então, essa visão de que downstream da cadeia de valor, a gente tem muito mais valor a ser criado, a gente tem muito mais ramificações e tem muito mais oportunidades, mas a gente protege upstream, é um erro clássico da política industrial brasileira e que precisa ser endereçado nesse momento da transformação de descarbonização. Se ele não for endereçado nesse momento, não vai ser nunca. Mas é difícil, porque são poucos stakeholders exigindo essa discussão. A gente publicou um artigo, viu, o Sérgio, eu, o Zé Roberto, no Valor, sobre essa discussão de aumento de tarifa para proteger a indústria do aço brasileira. A gente falou: não façam isso. Vocês vão sufocar de novo. E o processo de desindustrialização da metalmecânica vai se acentuar novamente. Então, é isso. A China produzia 90 milhões de toneladas há 20 anos, a gente produzia 30. Hoje a China produz 1 bilhão de toneladas, metade da produção mundial, e a gente produz 30. Então, estamos bem, os nossos 30 não morrem, eles estão vivos, mas quem está ganhando, ficando rico é a China. Então, não dá para desconectar esse erro conceitual de desenvolvimento industrial do momento de uma economia verde. Não tem chance das coisas darem certo, porque a nossa máquina agora vai poluir menos. Então, desculpa, eu sou muito pessimista, mas eu vejo que no Congresso as pessoas estão discutindo direita versus esquerda, radical, se é racista, se não é, e aí emendas parlamentares de bilhões, e na ciência e tecnologia tem um orçamento pífio de 4, 5 bilhões de reais, e a gente teria que ter tecnologia para brigar nesse mundo. A gente não tem. Então, hoje a gente é obrigado a falar: não temos competência para brigar, não temos governança, como a China tem, e não sabemos escolher os setores vencedores para eles serem vencedores mundialmente. Então, essa é a realidade. Eu acho até que, das propostas que vocês fizeram, eu acho que só uma que eu faria um ajuste, que é o seguinte: a gente escolhendo soluções verdes em energia, em transportes, etc., é, a gente pode deixar essas indústrias mais adequadas ambientalmente, e menos poluidoras e menos produtoras de CO2, caso elas estejam participando de uma cadeia ou fazendo um elemento de produto de uma cadeia que seja vencedora. Agora, eu continuar fazendo bomba d'água ou carro a gasolina com um torno que consome menos energia e, portanto, produz menos impacto em CO2, não vai mudar nada, não vai ser significativo isso. Então, não vale a pena a gente tentar criar política pública para tentar transformar um setor que, conceitualmente, ele está errado. Agora, a gente pegar os nossos recursos naturais e conseguir enxergar que eles podem fazer parte de cadeias de valores na eletrificação, na transição para a descarbonização e na transição energética, aí é legal. Então, eu posso olhar para os meus minerais estratégicos. Eu dou o exemplo do nióbio, porque eu estou vivendo intensamente ele, e entender que dá para fazer uma bateria de nióbio que carrega em 6 minutos e ela pode ser usada em máquinas para mineração. E mineração é um setor que polui por conta de máquinas que são movidas a diesel e são meios de transporte que fazem parte de uma matriz
muito poluidora, de como a gente pode endereçar os problemas de produção de CO2 no agro, e não tentar fugir ou tentar ter criatividade para resolver isso, ou olhar para outros minerais e outras fontes renováveis que o Brasil possa ter. O fato, quando eu leio o volume 1 sobre mercado de carbono, e eu vou mostrar uma última figura, Sérgio, se você me permite, eu A fico. sua primeira já recebeu uma contestação aqui do Juliano Pellegrina. Depois eu digo qual é a contestação. Eu estou mostrando uma outra agora. Vocês estão vendo aí, não? Ó, Estamos. essa figura, ela tem dois eixos. Ela é feita pelo ecofootprint.org, mas na verdade isso aqui está num paper mais recente, ela foi atualizada. Na horizontal, a gente tem IDH, tá? E na vertical, existe um corte de IDH, se não me engano, não dá para ler aí, mas está em 0,8. A partir dali, as pessoas vivem bem. Na vertical, ela tem um número de hectares que é o footprint ecológico. Basicamente é o seguinte: o planeta tem uma população de 7,5 bilhões de pessoas e tem 14 bilhões de hectares. Se você dividir 14 bilhões de hectares por 7 bilhões de pessoas, vai dar mais ou menos 1,7 hectares por pessoa. Então tem uma linha na horizontal ali, um pouco abaixo do 2, que é o 1,7. Então, para ser sustentável e viver feliz, você precisaria estar naquele quadradinho ali. O fato é que não tem ninguém no quadradinho, tá? Ou seja, ou você é feliz, vive bem e tem um footprint de 8, 10 hectares, que são os países que estão lá, Bélgica, Suécia, Áustria, Dinamarca, Finlândia, ou você é um país que está abaixo de 1,7 hectare por habitante e você está vivendo em Serra Leoa, ou você está vivendo na Guiné, ou você está vivendo no Afeganistão, ou na República Democrática do Congo. Então, ou você é miserável e não está produzindo aquecimento global, ou você tem uma vida saudável e está destruindo o planeta. Esse conflito entre desigualdade versus desempenho ambiental, ele não vai se resolver com o mercado de carbono. Ele é ilusório. Então, a resolução do problema ambiental no mundo tende a produzir mais desigualdade. Entendeu? Então a gente vai conseguir pegar essa turma que está lá em cima e baixar um pouco, mas a gente não consegue trazer. O cara que mora na Guiné-Bissau, o sonho dele era morar nos Estados Unidos, ter um carro V8 e cada acelerada era meio hectare de área que ele precisava para repor aquele CO2 que ele produziu. Esse é o sonho dele, ter uma vida desse tipo. E não dá para ter vida desse tipo para todo mundo. Então, eu concluo esse trabalho, espero que ninguém conteste essa também, mas eu concluo a minha apresentação dizendo assim, gente, nós estamos mal. E esse é mais um ingrediente para um planeta que parece que está colecionando todos os necessários para se dar mal, né? Eu sou pessimista nesse ponto, mas eu não paro de trabalhar e continuo acreditando que a gente uma hora vai colocar as fichas nos números corretos. Obrigado, gente. Muito bom, João. Muito bom. Eu adorei a sua frase. Eu sou pessimista nesse ponto. É um ponto menor, assim, não é um ponto que afeta centralmente a vida do planeta, né? Enfim, eu não vou dizer que eu compartilho do seu pessimismo, porque o meu pessimismo talvez seja maior ainda. Porque, obviamente, mas enfim, não vou entrar por aí. Vamos entrar aqui na nossa discussão, devolver essa bola para Sandra e Pedro com a seguinte provocação, eu diria que tem várias, mas assim, primeiro eu queria que, acho que vale a pena, sobretudo para as pessoas que não estão tão familiarizadas com os números, né? Eu relato uma cena, me lembro de vocês apresentando isso na Fiesp, tinha lá um representante, não sei se era presidente de sindicato ou se ele era alguém da área técnica da federação, mas conforme vocês iam dando os números do programa americano, né, ele ia começando a empalidecer. E a frase final foi: não dá nem para começar, né? Então, acho que vale a pena dar essa dimensão concreta de qual é a diferença de capacidade dos respectivos tesouros de empurrar a indústria numa direção de descarbonização. O tamanho do esforço que está sendo feito fora do Brasil.
A provocação é a famosa provocação do escolher os vencedores, que foi sugerida aqui pelo João. Eu tenho aqui a minha hipótese por que alguns países escolhem melhor os vencedores, mas eu guardo ela para mim. Eu queria escutar vocês dois. É um primeiro momento para a gente bater uma bola, e depois eu digo por que o Juliano contestou a sua primeira figura, João. Microfone, Pedro. Gente, vocês estão conversando entre vocês. Ninguém está É ouvindo. isso. É Agora isso. foi. Ah, e É, só para não me esquecer, depois eu ia fazer uma provocação para Carolina, que não é iniciativa demais para um governo só. Tem o MIDIC, tem a Fazenda, tem isso. Quem é que organiza o meio de campo? Mas vamos por partes. Sandra, Pedro. Não, eu acho que o que fez empalidecer o personagem na Fiesp foi ver os números do IRA, fundamentalmente, né? Do programa subsídio, os grandes números, 300 milhões de dólares, que pode aumentar, que, na verdade, 300 milhões de dólares é o piso, pode ser mais do que isso. Não ficou claro, é bilhões, não são milhões. Bilhões de dólares. Bilhões de dólares, né? É grave que é bilhões e são dólares. Isso. Então, eu acho que ele ficou assim, não dá para competir, né? Não dá para. Ele jogou a toalha diante de uma transparência que a gente apresentou, que foi essa, né? Eu acho que é isso, não dá para competir nele. A Carolina falou isso também com muita clareza. Competir nesse quesito, né? Subsídio, não dá. Então, eu acho que isso coloca uma série de questões, quer dizer, não dá para competir assim. Como é que podemos fazer? Eu acho que a Karina falou de criatividade, né? Eu acho, quer dizer, sem escortar da criatividade, nada contra, mas eu acho que tem que competir na capacidade de articulação, na capacidade de coordenação das coisas. O Brasil tem uma tradição muito ruim, muito fraca, né? Cada um dá o seu tiro e cada um tenta. Uma coisa que eu nunca me esqueço é que quando eu trabalhei no BNDES, foi um curto período da minha vida, eu me lembro que eles lançavam assim, né, anunciavam, sob pressão de algum ministro ou do presidente mesmo, anunciavam uma nova linha de financiamento. E aí anunciava, saía no jornal, e no dia seguinte os caras, porra, marcamos um golaço, hein? Como marcamos um golaço? Anunciar o financiamento é marcar um golaço, e eu quero ver se isso funciona. Então, eu acho que é um pouco isso também, quer dizer, tem que ver se as coisas funcionam. Eu tenho uma impressão muito boa do que está sendo feito no Ministério da Fazenda, pessoalmente, em relação a esse tema. Acho que é sério, acho que estão indo em pontos específicos, acho que estão tentando destravar algumas coisas que são muito importantes, com muito pragmatismo, mas com uma ambição também de fazer coisas consequentes, né? O próprio sistema de comércio de emissões, cara, ele ainda sabe, está parado há um ano, está no Congresso, num ping-pong entre o Senado e a Câmara, né, por uma questão de vaidade absolutamente ridícula. Né? Então, tem essa dimensão mais prosaica, digamos, da política brasileira que está cada vez mais difícil, eu acho. Assim, cada vez mais complicado. E tem a ver com o fato que do Congresso está cada vez mais se metendo, porque os eixos de racionalidade do Estado brasileiro sempre tiveram no Executivo, a verdade é essa. E o Congresso, o Legislativo tem uma deterioração da capacidade de pensar e formular políticas públicas muito grande, embora paradoxalmente, no caso do sistema de comércio de emissão, o Senado teve um papel importante, trabalhando junto com o Ministério da Fazenda, para fazer o primeiro modelo, que é um modelo interessante, é um bom arcabouço para isso. Então, enfim, tem isso. Eu acho que o João colocou uma coisa importante para a gente pensar, assim, que um pouco, de alguma maneira,
recobre essa discussão nossa sobre reconversão verde. Quer dizer, é possível, eu vou colocar de uma maneira mais ampla, tá, João? Não estou botando na tua boca coisas que você não falou, não. Mas como eu vejo a coisa de uma maneira mais ampla, é possível fazer uma política industrial verde com os pressupostos e os instrumentos e a cabeça, o mindset do desenvolvimentismo substituição de importação? Eu acho que não. Francamente, eu acho que não. Eu acho um equívoco, é, como o João falou, o pessoal eólico está indo embora do Brasil. Eu nem. Foi o João que falou? Não, foi a Foi a Carolina. Carolina, exatamente. Foi a Carolina que falou. Eu nem tinha colocado assim, você tinha colocado as dificuldades que eles estão enfrentando, porque a demanda caiu aqui dentro. Então, quer dizer, a gente tem uma capacidade para repetir. Aí aumenta a tarifa de troços solares. Aí bota os automóveis elétricos também com 35%. Eu acho que é claro que o Brasil tem uma indústria, o Brasil tem preocupações em modernizar sua indústria, que supõe que ela vai continuar de alguma maneira, mas os desafios são grandes. Não dá, acho que não dá para olhar para isso com a cabeça do desenvolvimentismo tradicional, tá? Que eu acho que é o que o MIDIC faz. Claramente, a cabeça do MIDIC é essa, né? E boa parte do governo, PT e companhia. Não acho que a cabeça da Fazenda é essa. Não acho que eles estão fazendo coisa que entra direitinho nesse modelo. Eles estão atuando, eu acho que eles escolheram uma estratégia de fazer coisas que não enfrentam diretamente a coisa do desenvolvimentismo, mas que são úteis, são importantes para a transição verde. Entendeu? Mas não estão batendo de frente. Mas, de certa maneira, é o que a Fazenda faz o tempo todo nesse governo. Né? Tentar abrir espaço sem bater de frente, porque o ambiente do executivo e do legislativo é muito desfavorável, acho eu. Mas eu acho que, de alguma maneira, o que o João falou, o exemplo do aço e da cadeia metal-mecânica, é isso. Quer dizer, nós continuamos aumentando tarifa de aço, o mesmo nível de produção de aço de não sei quantos anos atrás, as mesmas empresas. Eu acho Aí eu já não acho nem uma questão de transição verde, acho uma questão mais geral de modernização da indústria brasileira. Como você sabe, Sérgio, a gente tem defendido uma liberalização comercial como um instrumento de política industrial, inclusive. Assim, instrumento de modernização, de ajudar a modernização, com outros mecanismos também. Não é uma coisa xiita, liberal, não. É uma coisa de. Isso aí tem que entrar no cardápio, porque senão a gente já tentou de tudo e não acontece nada até agora com a indústria brasileira. Bom, Muito Só, bom. só para. Carolina, Sandra, Posso só. depois eu tenho que livrar a Carolina da saia justa na qual vocês a colocaram. Que amigos que você tem, Carolina? não coloquei Não, não colocou exagero, Não, não, ao pelo contrário. contrário. Pelo contrário. Coloquei está justo o aula está turma. Não, gente, imagina, que é muito talento, sabe, que a gente tem que ter aqui, que a gente consegue dialogar com todo mundo, todo dia. A Ah, Carolina faz um trabalho heróico aí. Nem isso. não, assim, o João estava falando da capacidade de pick the winners. Eu acho que essa questão é fundamental tanto do ponto de vista, quando você olha para o espaço fiscal, para o subsídio, você fala, bom, então aqui é muitíssimo importante ter critérios, né, os melhores possíveis para aplicar bem os parcos recursos do contribuinte É. brasileiro. Né? Aqui, desculpa, Sandra, só fazer um comentário. A China sabe fazer isso, a gente fala, é a governança, tá? Mas os Estados Unidos também sabem fazer isso. Essa história do picking winners, com os semicondutores, eles conseguem colocar um monte de stakeholders, indústria, centros de pesquisa, governo, todo mundo trabalhando junto para pôr um homem na Lua, para desenvolver armas, para desenvolver Mas, soluções de energia ah, renovável, para desenvolver semicondutores. Eles sabem fazer isso. A gente acaba dispersando e o nosso programa de missões, ele acaba sendo um programa onde as missões que foram copiadas, até coisa da Fernanda Denegri lá do IPEA, que ela foi, conheceu esse modelo, propôs isso, a nossa missão é genérica. Ela não foca no winner, ela eu fala tenho uma hipótese. Vocês setor. me permitam, se os engenheiros e economistas me permitem colocar minha colher nessa história.
O que que há de comum entre os Estados Unidos e a China? São dois regimes políticos inteiramente distintos, são duas economias que se organizam e funcionam de maneira inteiramente distinta. Elas têm, digamos, a ideia de que elas são potências competindo com rivais pela hegemonia global, faz com que ninguém brinque em serviço, né? Você precisa ganhar um jogo, porque você tem um adversário e às vezes um inimigo claramente identificado. O Estado brasileiro se especializou em quê? Em manter esse país mais ou menos acomodado, unido. É um país tão heterogêneo, nós não temos inimigo externo algum, né? Então, o que funciona aqui é uma lógica de acomodação. Então, por isso que as missões têm que ser genéricas, tem que ter espaço para todo mundo, né? Tem sempre um me engana que eu gosto, né? Mas de alguma maneira você tem sempre uma tem a fatia do leão para os bens intermediários, aço, cimento, etc., essa turma toda, e tem um pouco mas você tem que distribuir migalhas para tudo quanto é lado, né? Para manter esse país mais ou menos funcionando. O problema está funcionando cada vez pior, e os desafios são cada vez maiores, e, portanto, a tua perspectiva de saída. Eu tenho brincado que o nosso desafio agora não é superar a armadilha da classe média, né, do país de renda média, é permanecer nela, né, agarrados à armadilha da classe média, porque o viés de baixa é maior que o viés de alta. Mas, enfim, Carolina, eu acho que é legal te ouvir a respeito, assim, eu brinquei com o negócio de saia justa, mas, assim, a impressão que dá de quem olha de fora é que tem um grau de sobreposição nas iniciativas do governo que não tem uma coordenação geral. A sensação que dá é de um arquipélago de processos decisórios nem sempre muito bem entrosados. Enfim, eu queria a tua interpretação sobre isso, enfim, e desde logo dizendo que o que a Fazenda tem feito enfim, trabalhar no governo é muito difícil. Todos nós aqui, de alguma maneira, já trabalhamos. Então, desde logo, você tem a nossa mais absoluta simpatia e solidariedade. Olha, muito obrigada, Sérgio e Sandra, Pedro, João, pelas reações, né? Assim, brincadeiras à parte, realmente, eu acho que a parte de coordenação e governança é um dos grandes desafios do governo. Por isso que, assim, assim como tem, enfim, alguns setores que vão estar sempre ali, sempre com seus pleitos e tudo mais, né? A gente também sabe que tem algumas fatias de governo, alguns setores, segmentos e tal, que vão se ocupar de determinadas frentes, sabe? Então, eu acho que é muito legal ouvir, gratificante também, né? Ouvir elogios à atuação do Ministério da Fazenda, porque eu brinquei mais cedo que era um talento, mas é um pouco um talento mesmo, que é entender onde é que a gente consegue efetivamente incidir, né? Tem, tem algumas partes que a gente não vai conseguir, sabe? Então, a criatividade, ela não diz respeito só aos instrumentos que eu estava comentando aqui mais cedo, né? Mas ela também diz respeito a maximizar um pouco o nosso escopo de atuação, sabe? E eu acho que o Plano de Transformação Ecológica é um pouco é, um caminho, uma avenida, uma porta de entrada para a gente conseguir fazer isso, assim. E Sérgio, você perguntou, mas não é muita coisa para um governo fazer, né? Tem o MDIC fazendo isso, a Casa Civil fazendo aquilo, o Ministério fazendo isso e tal. Mas, assim, ao fim e ao cabo, nós também somos fundamentalmente um ministério de centro de governo. Então, como a grande maioria dos planos, ações passam pela gente, né? Seja porque, enfim, tem que envolver a Secretaria do Tesouro, seja porque tem que envolver a Receita Federal, ou se tem que envolver o Ministério de uma forma mais estratégica, sabe? Nem que seja para articular com o Congresso Nacional, por exemplo, né? Eu acho que a gente sempre acaba tendo algum grau de incidência e ingerência, assim, É. e isso nos permite, assim, nos viabiliza fazer bastante coisa, sabe?
E o senhor me permite um comentário, porque eu, embora não seja economista, trabalhei no Ministério da Fazenda e tem um comentário do qual eu gosto bastante, que as pessoas no governo são muitas vezes reconhecidas pelo que fizeram, né? Mas elas deveriam ser, sobretudo, reconhecidas por uma coisa que não aparece, o que você evitou que fosse feito, né? Que, digamos, e o Ministério da Fazenda tem um pouco este papel, né? Quer dizer, a quantidade de maluquices que é possível Hum. evitar já justificaria de si próprio a existência do Ministério da Fazenda. João, deixa eu dizer aqui, eu vou ler a palavra a pergunta do Juliano Pellegrina, que diz basicamente o seguinte, é referente à sua primeira figura. Este gráfico comparativo apresentando a análise de emissão de CO2 em ciclo de vida do automóvel, comparando veículos elétricos com veículos a combustão, ele coloca siglas que não me ajudam muito, eu estou aqui traduzindo. Seria bem diferente se apresentasse também, além das barras com ICE, a Internal gasolina. Combustion Engine. É. Ah, pois é, eu vi que tinha alguma coisa de combustão aí nessa história. Além do da gasolina e faltou do etanol, porque o veículo movido a etanol tem um ciclo de vida praticamente igual ao do o elétrico, né? E há várias Pesquisas, né? pesquisas publicadas, acadêmicas nesse sentido, blá, 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 blá. Desculpa eu estar falando dessa maneira. Ele tá. E aí ele manda uma referência aqui do Science Direct, alguma coisa que está aqui na área do chat. Palavra Muito bem. sua. Juliano, você tem razão. Um carro a etanol, na verdade, ele emite, mas o CO2 que ele emite é capturado na plantação de cana. A única diferença, e ele poderia estar no gráfico, aliás, híbrido a etanol é uma excelente solução para o Brasil, né? A única diferença é que você tem a poluição nos grandes centros urbanos e o carro a álcool ele polui e depois a poluição é capturada. Polui menos que a gasolina, pouco menos, mas ele também emite CO2 nos centros urbanos e o carro elétrico não. O carro elétrico emite CO2 eventualmente na produção de energia. Então, são coisas um pouco diferentes em termos de impacto nos centros urbanos, onde o problema de CO2 é diferente, não é aquecimento global mais, não é efeito estufa, mas é saúde, NOx, né, que são os gases tóxicos que fazem mal para a saúde, que o etanol também produz. Então, essa é. Mas você tem razão. Carro a álcool, no cômputo geral, ele tem emissão zero, porque o etanol captura todo o CO2 produzido na combustão. Muito bom. A gente está chegando aqui, tem mais uns 5 minutos, não tem? Não cai uma guilhotina na cabeça de ninguém ao final, depois das 18h30, mas acho que é Na de. minha vai cair o dia que eu encontrar com meus amigos do governo. Ficar metendo pau assim. Mas a Carolina vai providenciar proteção para você em Brasília. E queria ouvir as considerações finais de você, mas se eu pudesse provocar um pouco o João, quer dizer, o que é necessário fazer para escolher bem os vencedores aqui no Brasil, né? Acho que você não discordaria que abrir a economia ajuda. Submeter a turma à competição ajuda a revelar, digamos, na metáfora do Warren Buffett, quem é que está nadando pelado ou não está nadando pelado, né? E um comentário seu a esse respeito e, enfim, considerações É, de todos os participantes aqui. Esse assunto é infinito e a gente vai continuar é. a abordá-lo. Eu vou ser bem breve. Eu, na verdade, tenho esse jeito talvez exageradamente crítico de falar, mas eu trabalhei Mais a vida alto, inteira. João, Ah, de novo. ou Eu mais tenho perto. esse meu jeito meio pouco exageradamente crítico de falar, mas eu trabalhei a vida inteira ajudando o governo, tanto em institutos de pesquisa, como em Brasília, como na CAPES, no CNPq. Trabalhei em todas essas áreas da pesquisa e da ciência. E eu acredito muito que se você tiver uma governança voltada para a escolha de campeões, isso pode funcionar. Nos Estados Unidos, a gente tem uma estrutura diferente que o
A Casa Branca tem um cientista-chefe, que a gente pode chamar assim, né? Que é o Office de Science and Technology da Casa Branca. E lá, esse cientista-chefe não é um ministério, ele cria um negócio chamado PICAST, que é um painel de especialistas. E o painel de especialistas tem gente da indústria, tem economistas importantes, tem gente da ciência, pessoas que ganharam o prêmio Nobel, que conhecem profundamente ciência, tecnologia. É um painel muito grande de pessoas que definem onde os Estados Unidos deve colocar todas as suas fichas frente a essa competição mundial, frente às oportunidades, ao conhecimento interno. E o jogo é muito bem feito nesse sentido, com as missões que eles estabelecem, né? Eles aprenderam isso mandando o homem para a Lua, mas depois eles começaram a fazer isso para tudo. Cria um desafio e eu vou até o fim. Como fazer isso no Brasil? É muito difícil. Os nossos cientistas são meio descolados da indústria. Isso é um problema que a gente tem. A academia não coopera muito com a indústria. A Embrapa foi criada para tentar melhorar isso. Além de tudo, os líderes industriais muitas vezes têm um foco exagerado no próprio negócio, uma visão um pouco distorcida, né? A cadeia de valor é um leque. Conforme você vai da matéria-prima, que é a articulação do leque para fora, você vai ampliando aquilo exponencialmente. Se você protege a articulação e aperta o parafuso, o leque não abre. E o Brasil comete esse erro sistematicamente por conta de uma visão talvez deturpada. Se a gente começar a importar aço, vai acabar a indústria do aço e ela é estratégica. Mas, no fundo, o que a China faz de subvencionar matéria-prima, abrir o mercado o máximo possível para fortalecer o mundo industrial que pode ser construído dali para frente, é uma coisa que poderia ajudar nesse sentido. Então, eu acho difícil você ter um processo de escolha de champions no Brasil. Tem algumas coisas que são clássicas, né? A gente sabe que a bioeconomia, a gente sabe que o agro tem muitas oportunidades de desdobramentos em relação à industrialização dos subprodutos do agro. A gente sabe que a gente tem vantagens comparativas no ambiente de energia e de mineração. Então, existe uma coleção de elementos que daria para a gente focar em alguns. Já houve essa iniciativa no Ministério da Ciência e Tecnologia, mas é o que você disse, né? A coordenação, existem muitas iniciativas querendo coordenar uma solução e parece que isso não está centralizado na mão do presidente, como acontece nos Estados Unidos. Na China também, porque, no fundo, a Academia Chinesa de Ciências ela trabalha para o governo desenvolvendo projetos. Quem projeta os edifícios residenciais que o governo da China constrói é a Academia Chinesa de Ciências. Eles têm um departamento de professores que projeta pré. Ali não tem conversa. Não, tem que fazer meu paper. É obrigado a fazer. Tudo bem, não funciona isso aqui no Brasil porque tem que ter liberdade. Mas dá para você achar um caminho onde você consiga concentrar esforços, otimizar recursos. É muito difícil. O que a Carolina falou sobre o Ministério da Fazenda é correto, porque ali você tem mais inteligência, ali você tem a capacidade de filtro. Esse protagonismo ele precisava ser mais articulado com a presidência. Eu lembro que a Embrapa foi um projeto criado pela Casa Civil. O Mercadante era a Casa Civil e as reuniões sobre a criação era com a Dilma. Aí a coisa aconteceu, porque você tinha um envolvimento direto de alguém que exigia que aquilo acontecesse. Isso não acontece muito facilmente no Brasil, não. É fácil a gente criticar, é difícil a gente construir soluções. Mas eu agradeço muito e feliz de participar com gente tão boa como a Sandra, o Pedro, a Carolina e você, Sérgio. João, quem agradece somos nós. Carolina, você, depois Sandra e Pedro, para a gente encerrar. Obrigada. Então, fazendo uma reação aqui à fala do João, é, eu estou totalmente de acordo, né, que existe um desafio de selecionar esses vencedores que está um pouco na nossa base, assim, porque a gente sabe que o Brasil produz ciência avançada, né, produz ciência de ponta ali na academia, nos institutos de pesquisa, mas a gente não vê isso se transformando em inovação efetivamente, né? A gente não vê isso chegando nas empresas ou mesmo em melhora de serviços públicos para a população e tudo mais. Então, eu acho que uma
uma das avenidas assim que a gente precisa explorar muito, né? E aí eu acho que é, uma articulação entre as associações industriais e o governo é fundamental para isso, que é justamente essa aproximação entre universidade, empresas e CTIs de forma geral, né? Institutos de Ciência e Tecnologia. A gente não está vendo assim, a gente forma um doutor e esse doutor ele não vai trabalhar na indústria, né? Ele fica ali no meio acadêmico e tal, isso vai se retroalimentando assim, e aí existe acaba ficando um descolamento entre a ciência que é produzida e a necessária inovação que a gente não vê chegar. E os países que são modelo para a gente, né, dos Estados Unidos, China, Coreia, tudo mais, a gente sabe que eles são muito mais, enfim, ágeis e articulados nessa nesse caminho, né, entre a ciência de base e a inovação de ponta, assim. Então, essa termino minha consideração final assim, com essa provocação. Legal, Carolina. Sandra e Pedro, vocês, para terminar. Deixa eu fazer um comentário sobre essa coisa da seletividade. Quer dizer, eu acho que com a economia política que a gente tem no Brasil, pick the winners é muito complicado, né? Mas acho que ali naquela matriz que a gente tem no final aí do trabalho, acho que tem algumas coisas que vale a pena chamar a atenção. E uma delas é a questão dos ativos, né? Assim, se você vai escolher alguns setores, é importante que esses setores sejam escolhidos a partir da identificação de ativos fortes que o Brasil tem, o que a gente poderia chamar de vantagens comparativas ou qualquer outro termo que revele isso. Quer dizer, o Brasil tem qualificações suficientes para acreditar que esse setor, esse segmento tem possibilidades. Acho que isso é fundamental. E é fundamental olhar, pensar nas políticas que levem em consideração o aproveitamento do mercado externo. Quer dizer, eu acho que um dos problemas que a gente tem na forma como a gente formula a política no Brasil, nessa área de política industrial, comercial e industrial, é que a gente considera que um setor é bem sucedido se ele atende bem o mercado doméstico. E quando o mercado doméstico, por algum motivo, sofre uma queda ou desaparece, acabou aquele setor, né? Quer dizer, mesmo quando a gente olha para o caso das pás eólicas, não é? Quer dizer, é verdade, a gente teve algumas empresas bem-sucedidas aqui, mas elas foram embora daqui só por conta dos incentivos do IRA? Me parece que não, né? Então, é isso. Quer dizer, se a gente olha para a cadeia do agro ela foi desenvolvida olhando para o mercado internacional, né? E ela se sustenta por causa disso. Né? Então, a gente não pode ter o mercado doméstico como horizonte no momento de escolher os setores. Eu acho que essa é uma questão. Acho que proteção é um instrumento muito ruim, é muito mais importante olhar para as condições de financiamento, para a regulação adequada, para a eliminação de barreiras ao desenvolvimento dos negócios, do que proteção, porque também proteção a gente sabe que você dá e não tira. Né? Tirar. Se ela for bem sucedida do ponto de vista do desenvolvimento do setor, esse setor ganha um pouquinho de força e vai lá batalhar para nunca mais a proteção dele ser reduzida ou eliminada. Então, proteção é algo que tem que ser, eu acho, evitado ou desenhado de uma maneira muito cuidadosa. Porque subsídio, você até, no final das contas, numa crise fiscal, você pode reduzir. Agora, a proteção é bem mais complicada. Não tem, ao contrário, né? Tem crise fiscal, vamos aumentar a tarifa, porque também ajuda a coletar mais um pouquinho. Né? Então, enfim. É isso. Aliás, para terminar, o Trump, nesse final de campanha, fez a declaração dizendo que nós começamos a errar quando inventamos o imposto de renda.
E quando nós éramos muito melhores quando a arrecadação do Estado americano provinha do comércio exterior. Porque você taxa, recolhe, financia o Estado e protege a indústria e os empregos americanos, né? Então, quem sabe, dependendo do que acontecer no dia 5 de novembro, brincadeiras à parte, acho que a Carolina levantou um ponto que acho que é um ponto muito intrigante. A política industrial e científica do governo Biden criou raízes suficientes para se tornar irreversível, ou na hipótese de um governo Trump, ela vai ganhar uma outra formação ou deformação, né? Acho que esse acho que é um tema interessante. Queria agradecer vocês, Sandra, Pedro, João, Carolina, os que ficaram conosco aqui até o final, seja no Zoom, seja através do YouTube. Acho que tivemos eu sempre tenho a sensação de que a gente tem excelentes discussões. Me dá um pouco a aflição da recorrência dos temas, né? Dá um pouco a história daquele Dia da Marmota, né? Mas eu acho que, né, é o que disse o João, a gente tem que ser crítico no que faz, mas continuar fazendo, né? Continuar fazendo, porque alguma diferença é mais ou menos, Carolina, como trabalhar no Ministério da Fazenda. Se a gente não empurra, pode ser que não avance, mas se deixar de empurrar, sai de baixo, porque é aí que o atraso vence mesmo. Então é É aí, isso um mesmo. beijo, abraço para todo mundo aí e até a próxima. Obrigado. Valeu, Obrigado. obrigado. Obrigada. Tchau. Obrigada. Foi um prazer. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Prazer.